Então, bom dia a todo mundo, né? Essa daqui é uma aula de AQE 112, Introdução a Cálculo de Processos, e agora a gente parte para uma outra etapa da disciplina. A gente vai falar sobre as variáveis de processos e a importância de entender muito bem os sistemas de unidade. A gente já conversou em aulas passadas sobre os fluxogramas, as propostas, a concepção de montar uma linha e conseguir entender uma linha em um processo industrial. E agora a gente precisa trabalhar com os números. Então, para a gente conseguir entender esse conceito, a gente primeiro vai ter uma introdução sobre o assunto, e depois a gente vai começar a conversar sobre consistência dimensional. Vamos trabalhar com sistema de unidade e, por fim, a gente vai explorar um pouco mais as variáveis que são interessantes para processos industriais. São essas variáveis que vão ser utilizadas em projetos futuros. Bem, como introdução, eu trouxe aqui um exemplo, tá? É um processo industrial, tá? Simples, tranquilo. Vocês já sabem que isso daqui é um tanque de mistura, tá? Pode ter uma reação aqui, mas eu coloquei alguns elementos dentro do processo. E eu gostaria que vocês pensassem, poxa, eu consigo perceber que isso daqui representa o quê? A primeira pergunta que eu coloco no ar, mãozinha para o alto, quem vai responder antes. O que isso daqui representa? Esse desenho representa o quê? Por favor, alguém. Diagrama de fluxo, Beleza, e o equipamento principal aqui representa o quê? um reator, Beleza, mas um reator de que tipo? Começando com misto, terminando com tura. misturador, Beleza, muito obrigado. Esse reator, ele é isotérmico, ou seja, para a reação acontecer, a temperatura se mantém constante? Ou provavelmente não? não por causa do invólucro ali embaixo. E aqui, ó, eu tenho um trocador de calor aqui para aquecer e tal. Então a gente já começa a entender um pouco do que afeta esse processo. Num princípio básico, tá? Eu sei que a quantidade de material processado é, é justamente aquilo que vai me dar a quantidade de material do meu produto final. Então, o que vocês acreditam que é importante para mim? A alimentação. E aqui, nesse processo, eu tenho a representação de um tanque de armazenamento e uma determinada bomba. Essa bomba a gente sabe projetar? Não, vocês vão aprender a projetar lá em mecânica dos fluidos. Mas nesse momento, o que você consegue tirar daqui? Eu consigo verificar pelo fluxograma que essa bomba aqui está puxando um material líquido, tá? Porque bomba é para líquido, né? Compressor é para gás. A gente já viu isso. E está tirando um determinado material desse tanque aqui, não sei exatamente o que é, e está injetando no meu reator. A mesma coisa nesse outro tanque aqui. Então, provavelmente, eu tenho reagente bagulho 1, reagente bagulho 2. E esses dois carinhas vão entrar no tanque para reagir. E o que vocês acreditam que afeta o material final? Lê aqui. Essa aqui é a dica. O que afeta o material, a condição final? Cara, certamente o quanto eu tenho de espécie química nesse tanque e o quanto essa bomba tem capacidade de transportar para cá. E isso daí vai me dar uma determinada concentração dentro desse reator. Então, a concentração das espécies químicas sem dúvida nenhuma, tá? É uma das coisas que vai afetar a reação em si. Tá? A outra coisa pode ser
que esse material desses tanques aqui seja algo muito viscoso, tá? Algo que tenha uma dificuldade de mistura. E aí entra a sua proposta do misturador. Dependendo do tipo de misturador que tem aqui, vai afetar. Tá? Mas o que vocês veem como. Essa pergunta vai ser difícil se eu fizer desse jeito, tá? O que vocês acham que afeta a misturação em si? Eu quero puxar a palavrinha chaves. O que vocês acham que afeta? A temperatura? Temperatura pode afetar, beleza. Tá, mas vamos tirar a temperatura. Vamos fingir agora que está no isotérmico, no temperatura constante. Velocidade. Esqueci o nome, que é o misturador. Misturador, certo? E tem uma coisa que afeta muito, que é o quanto ela está gerando. Isso daí está atrelado, o quanto as pás conseguem gerar, está atrelado a uma palavrinha que essa que eu queria puxar, velocidade. Vamos lá. Pega um copo com Nescau. Tá? Botou lá o Nescau, botou o leite, tal, fica aquele Nescau no fundo. Gira devagar com a colher. Tem uma eficiência legal de mistura? Não, não tem. Gira rápido. Quanto maior o grau de agitação, quanto maior o grau de agitação, de mistura, vai estar atrelado a uma das variáveis super, hiper importantes para a gente, que é a velocidade com a qual o material está sendo transportado. A velocidade vai aparecer em outros lugares importantes também. Quer ver? A velocidade com a qual o fluido está sendo injetado aqui dentro. Isso daí vai me dar o quê? O quanto está entrando de material. Então, isso é muito importante. E por fim, claro, né, a taxa de produção, a gente chama isso de reação química. E a reação química, usualmente, ela é trabalhada com o quanto de reagente reagiu, o quanto de produto foi gerado por unidade de tempo. Tá? Ou seja, eu tenho uma palavrinha aqui que vai aparecer e vai aparecer muito na vida de vocês. Taxa. Taxa é sempre algo por unidade de tempo. É uma coisa que vocês podem pegar para sempre. Taxa se refere a algo por unidade de tempo. Taxa de produção, então, é o quê? O quanto de reagente eu tenho, de produto eu tenho por unidade de tempo. Isso daqui se refere a quantidade de material que eu vou conseguir processar nesse reator. Outras coisas que podem afetar, eu até já falei uma, tá? A viscosidade. Vai ser mais difícil fazer o grau de mistura. Outra coisa que pode afetar o sistema, a densidade do material. Quer ver? Se o material, mesmo sendo líquido, tiver uma densidade muito menor do que o outro componente, pode ser que a misturação fique muito difícil. Por quê? Porque um vai ficar flutuando. É como se pensar em água e óleo, né? Um vai ficar flutuando. Pô, como é que vai misturar isso? Talvez não fique tão legal. Então, as propriedades físicas afetam muito o sistema. E, por fim, tá? Eu não lembro quem falou, mas jogou aí, olha, as condições de operação. Tá? E aí entra a pressão e a temperatura. Tá? Essas aqui são variáveis super importantes em qualquer processo. Físico-químico, químico, em alimentos, em bioprocessos. Mas quando você mexe em pressão, temperatura e a quantidade de substância que tem dentro de um reator, num sistema fechado, você consegue manipular completamente a forma com a qual o sistema vai operar. Então, isso é muito importante. E aqui, nesse desenho, claro, eu botei aqui esse trocadorzinho de calor para mexer na temperatura. Beleza? Repara o seguinte, em tudo que a gente falou aqui, coisas que afetam o processo, sempre a gente agora está falando de
variáveis físicas. São variáveis que nós conseguimos mensurar, a gente tem como medir. E, portanto, se temos como medir, precisamos criar uma padronização para essas medidas, para a gente conseguir ter uma ideia de significado físico delas. E por isso que entram as unidades e as dimensões características, que representam essas variáveis físicas. Até aqui, eu quero saber se todo mundo está alinhado, se existe algum problema. Todo mundo alinhado? Tá bom. Beleza. Primeiro tópico que a gente precisa discutir é a consistência dimensional. E o que significa isso? Bem, consistência dimensional é uma forma da gente conseguir trabalhar com unidade. Ou seja, eu quero mostrar para vocês, e isso daqui é a definição da... Mas eu vou ler, tá? Eu vou ler. A definição de consistência dimensional está aqui em cima. Toda equação que representa um sistema físico. O que significa isso, sistema físico? Quero representar um reator. Quero representar um carro em movimento. É um sistema físico. Quero representar um sistema de destilação. Quero representar alguma coisa no mundo real. É um sistema físico. E essa equação que você vai propor, ela só pode ser válida se todos os termos somados, subtraídos, igualados, tiverem as mesmas dimensões. E eles são representados pelas mesmas unidades. O que significa isso? Eu vou pegar e vou utilizar... Essa daqui é bem simples, tá? Eu não preciso explicar os outros conceitos que estão aqui. Mas eu quero chegar a escrever aqui embaixo. 5 mais 5. Isso daqui é quanto? Por favor. 10. Beleza. Até o momento, a gente está falando da matemática abstrata. A gente não está tentando representar nenhum sistema físico. Agora, eu quero saber se eu consigo chegar a 10, se eu escrever agora, associar esse número, esses dois números, 5 e 5, a uma variável que representa um sistema físico. Quer ver? Eu quero saber se vocês conseguem tirar para mim aqui quanto dá isso. Tenho como realizar o tipo de operação soma, subtração e até a parte de igualdade, tá? Em uma equação, essa daqui é uma equação, e no momento que eu coloquei essas dimensões aqui, tá? Nessas unidades, no fundo, eu estou tentando representar algo que é palpável fisicamente. 5 quilogramas. Tá? Eu tenho como mensurar isso, assim como 5 segundos eu também tenho como mensurar, mas eu nunca vou conseguir fazer uma soma nem uma subtração. Então, vocês vão ver isso, tá? Mas vão ver bem mais à frente. Qualquer equacionamento que vocês chegarem a montar numa prova, provas de modelagem física, isso daí vocês vão ter disciplina disso, transferência de calor, mecânica dos fluidos, vocês vão fazer deduções. Chegou no final e vocês têm termos somados, analisa as dimensões, porque se não fizer sentido, você errou. Você errou. Volta atrás e acha o teu erro, porque não faz o menor sentido. Então, isso daí é o conceito da consistência dimensional. Para representar alguma coisa física do mundo real, soma e subtração só vai ser válido se eles tiverem mesmas dimensões. Ou seja, eu posso chegar e trocar aqui, tá? E botar 5 quilos mais 5 quilogramas mais 5 quilogramas, vai dar, pode ter um sinal de igualdade, dando 10 quilogramas. Perfeito, perfeito. E o que significa dimensão? Dimensão é o conceito básico para expressar medidas físicas. Tá? Repara que medida física
não é 5 quilogramas. 5 quilogramas é uma unidade, porque eu poderia chegar e escrever usando uma unidade 5.000 gramas. Beleza, beleza. Ok. A gente está utilizando é, uma unidade diferente para representar a mesma dimensão. Tá? Respondendo a Ana que colocou ali, eu não tinha visto, desculpa, sim, tem. Tá? E a gente vai ver isso mais no final. Tá? Pode ser maior, pode ser menor, pode ser tudo. Ok. E quais são as dimensões básicas? Lembra que a gente não está falando de unidade, hein? Então, em dimensões básicas, a gente tem, para representar comprimento, tá? Distâncias. A gente utiliza a dimensão básica de comprimento. Para mensurar quantidade de substância, na verdade não quantidade de substância, mas a gente utiliza massa para representar bem a quantidade de massa, né? Temperatura é uma das formas da gente medir o grau de excitação térmica em um determinado material. Tempo também é. Quantidade de substância, eu já vou botar uma diferença entre os dois carinhas aqui, mas quantidade de substância é uma forma diferente da massa. Por quê? Eu vou agora atrelar isso daí a algumas unidades. Tá? Massa, normalmente a gente utiliza como quilo, tá? Grama. E o que significa quantidade de substância? Está atrelado a número de mols. Tá? O que eu sei da massa? Massa se conserva. Massa, ela não pode ser destruída, ela não pode ser destruída, ela não pode ser formada, tá? Ela pode ser transformada, tá? Mas quantidade de substância, tá? Quantidade de substância é número de mols. E a gente viu na química, tá, básica que a reação química está atrelada ao número de mols, e quando você tem a transformação, quando existe a transformação em número de mols, cara, você pode ter uma substância com 1 mol, com 2 moles, uma outra com 2 moles e ter 1 mol de uma outra substância, tá? Porque é uma forma diferente de você tratar o quanto de matéria está apresentada. Então, repara o seguinte, isso a gente vai ver mais à frente, tá? Quando a gente trabalhar com balanço de massa, balanço de quantidade de substância. A gente pode seguir ou por aqui, tá? Ou por aqui, mas essa premissa vai precisar ser respeitada. Tá? Então, lembra, tá? Que são coisas diferentes. Outra característica que tem, na verdade, outras dimensões básicas que estão faltando aqui, é a corrente elétrica. A gente não vai tratar dentro dessa disciplina, definitivamente. E é dada pelo ampere. Tá? Essa daí é a dimensão básica. E a intensidade luminosa dada essa letrinha aqui, tá? I, mas o nome dela é candela. Tá? E eu não sei se vocês sabem o motivo. Eu vou botar aqui. Esse cara daqui. Ampere. E esse cara daqui é o candela. Vocês sabem o motivo de ser candela? Por que ser candela? Eu pensei que fosse lumen. No caso aqui, pode até ser que tenha mudado, tá? Mas eu estou usando... será que eu estou usando o antigo? Não, acho que ainda se mantém essa daqui, para intensidade luminosa. Tá? Eu não lembro exatamente, tá? Porque eu não trabalho com isso, então eu não sei exatamente se lumen é para outra coisa. Talvez seja para taxa, alguma coisa assim. Tá? Atualizou? Então eu também tenho que me atualizar. Mas deixa eu contar a historinha, tá? Porque é uma historinha do Candela. Candela é vela, tá? Em espanhol. E você fica, poxa, mas por que ficou esse nome? Tá? Porque antigamente as casinhas, né, lá na Europa, eram todas coladas uma do lado da outra.
E à noite era a vela que o pessoal utilizava. E todas as casinhas, uma do lado da outra, e quando, em uma determinada cidade, alguém estava lá, né, lendo um livro de noite, tal, estava com a vela acesa e se esqueceu de apagar a vela ou dormiu, tá? E o que que acabava acontecendo, e era muito comum naquela época, incêndios. Então, os incêndios eram causados pelas velas, tá? E as pessoas, longe da região do incêndio, viam uma intensidade luminosa muito grande, no outro lado da cidade. E, por isso, eles associaram o nome de intensidade luminosa, veio dos incêndios que eram formados naquela época. Então, se atualizou, tá? Eles estão tirando do contexto histórico que tinha das velas iniciarem os incêndios, né, nas cidades. Mas, enfim, tá, beleza. Eu também não vou usar intensidade luminosa, não vou usar corrente elétrica, mas eu quero deixar muito claro o formato com o qual eu vou trabalhar dentro dessa disciplina com essas dimensões básicas. Comprimento, distâncias, para mim, eu vou utilizar L, vou utilizar um M maiúsculo para representar massa, T maiúsculo para representar temperatura e o tempo eu vou utilizar um T minúsculo, tá bom? Repare o seguinte, essas aqui são as dimensões básicas fundamentais. Aí você pode se perguntar, tá, legal, para distâncias eu até entendo que o comprimento supre bem, pô, legal, tranquilo. Mas e se eu quisesse montar e representar, na verdade, área? Área, no fundo, é uma combinação de dimensões básicas. Deixa eu escrever aqui para vocês. Área, eu posso representar assim, uma outra nomenclatura, eu uso esses colchetes aqui, tá? Para representar L vezes L, que é igual L ao quadrado. Isso daqui, para mim, utilizando as dimensões básicas, combinei duas dimensões básicas, comprimento, comprimento, para representar. Eu posso representar também volume. Volume, L vezes L, e, portanto, esse carinha daqui vai ser assim. E eu posso ainda combinar outras dimensões básicas, como força. E essa daqui eu gostaria... Opa, não, eu escrevi em lugar errado. Como vocês acham que fica? Quais são as dimensões básicas de força? Lembrando que força igual a, vindo lá da física, Massa vezes vezes... velocidade. Aceleração, Aceleração. desculpa. Então, o que eu vou colocar aqui para representar a dimensão básica? Começando com M maiúsculo, por favor. Depois é o quê? L. Multiplicado por L, dividido por quê? Aceleração? Opa, aceleração é o quê? Metro por segundo quadrado, né? Comprimento por Tempo ao quadrado. Beleza. Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo pegou a ideia? Eu consigo utilizar dimensões básicas para montar uma representação combinada também. Isso é possível. Mistérios de Harry Potter? A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Professor, densidade fica massa do volume. Densidade? Densidade. Vamos lá, como é que vai ser a densidade? Densidade, M maiúsculo, sobre L ao cubo. L ao cubo. Fechou? Massa sobre volume. Ok? E a gente sempre pode pensar... isso daqui é interessante pensar em dimensões, porque a gente evita uma das grandes complicações no mundo de engenharia, não só de engenharia, mas do mundo físico,
né, que são o próximo tópico, unidades. Tá? As unidades, elas são mais complicadas, por quê? Bem, primeiro porque cada um quis montar a sua. Começa por aí. Tá? Tem no fundo, as unidades elas são todas utilizadas para poder expressar as dimensões. Tá? Então, como é que eu consigo expressar a unidade de massa? Pode ser quilo, pode ser grama, pode ser tonelada. E isso daí sempre depende do sistema de unidades utilizado. Então, vocês podem perceber que existem vários sistemas. E aí tem o sistema inglês, tá? Tem o sistema americano e tem o sistema, esse daqui é o CGS, tá? É centímetro, grama, segundo. E cada um fazia do teu jeito. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso daí veio muito pela cultura local das pessoas. Tá? O sistema inglês até hoje se mantém. Eles estão tentando mudar, mas é muito difícil. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Eles continuam utilizando uma nomenclatura, né, um sistema de unidades, que não é praticado mais no resto do mundo. São poucos os lugares que fazem. O mundo todo está tentando adotar, a gente aqui no Brasil adota, mas a gente está utilizando o sistema internacional, o sistema SI, tá? Que é a nossa premissa básica. E qual é o grande problema, né? Na engenharia, tá, tem muita influência do sistema inglês e do sistema americano. Então, o que efetivamente vai acabar acontecendo? Tá? Vocês vão chegar e vai ter uma situação em que a massa não vai ser representada por quilo, mas vai ser representada por libra. E aí você vai ter 10 libras. Tá. 10 quilos vocês conseguem fechar o olho assim e pensar mais ou menos numa quantidade, certo? Vocês conseguem, tá? 1 quilo. Tá? Aí você para, 1 quilo de arroz. Tudo bem, a gente sabe que a densidade afeta isso. O volume ocupado por 1 quilo de arroz é diferente de 1 quilo de algodão. Tá? Vocês têm essa noção. Mas se a gente está falando só de arroz, tá, eu consigo fechar o olho, tá? Consigo imaginar o quanto é. 10 libras. Vocês conseguem de cara assim fechar o olho, 10 libras de arroz. Vocês têm uma noção exata? É complicado. Tá? Não está no nosso dia a dia. E utilizar o sistema de unidades coerente em uma equação afeta também a consistência dimensional. Então, repare o seguinte, hein? Vou voltar aqui em cima, hein? Aqui em cima, toda equação representa o sistema físico. Se todos tiverem as mesmas dimensões, representado pelas mesmas unidades. O que significa isso? A gente já viu que não é possível utilizar 10 libras mais 5 segundos. Não vai rolar. Tá? Mas também não vai rolar se eu chegar aqui e escrever 10 libras mais 5 gramas. Da maneira como está escrito, eu não consigo montar uma igualdade. Por quê? Porque esse cara daqui está utilizando o sistema inglês e esse cara daqui está usando o CGS. E eu também não vou conseguir criar aqui uma igualdade. Então, o que é necessário para a gente dentro dessa disciplina? A gente necessariamente precisa utilizar e aprender, né, conversão de unidade. Então, esse é um dos grandes tópicos desses slides que vocês estão vendo, desse tópico aqui. Repara ainda que tem alguns sistemas, tá? Eu vou colocar aqui... Eu fiquei impressionado quando eu li, porque eu não lembrava disso não, tá? Mas eu fui fazer meu dever de casa para preparar as aulas. E você sabia que o pessoal, né, o sistema inglês
sei lá, eu acho que é sei lá, narizinho em pé, tá? Nossa, sou sinistrão, tá? E não quer dar o braço a torcer. Eles têm tonelada também, tá? Só que eles têm tonelada quando é ouro, eles têm tonelada quando é algodão, eles têm. E cada um tem uma medida diferente. Tá? Então é mais complicado ainda, porque você fica naquela, caraca, beleza, tonelada, mas tonelada de quê, maluco? Então é um bagulho chatinho, tá? De trabalhar. Mas paciência, tá aí. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Usual, na verdade eu vou mostrar a tabelinha para vocês e vocês vão conseguir se identificar. Mas é algo que está diminuindo, tá? Mas é usual a gente ter é, a nossa planilha de cálculo, o nosso sistema de, de preparo, né, de resolver problemas, simuladores, todos padronizados, tá, para um único sistema. E isso, bem ou mal, é muito bom. Por quê? Os grandes erros de projeto de engenharia, erros inclusive até na NASA, são de sistemas de unidades errados. Tá? O cara foi programar, explodiu o foguete já por isso. Porque aonde era para ser, sei lá, eu não lembro das unidades, mas das dimensões, mas onde era para o foguete voar, sei lá, 100 metros, o cara botou em pés, né? E aí acabou o combustível e o foguete caiu, ou era de temperatura, explodiu o foguete, enfim. Grandes erros. Pontes eu já vi não, já soube de casos de pontes que caíram por causa disso. Reatores que explodiram por causa disso. Então, fiquem cientes que esse é um tema, é uma fonte de erro. E é uma fonte de erro que sempre vale a pena conferir, tá bom? Não, Ana. O que acontece? Com o mundo globalizado, isso daí mudou bastante, porque vocês vão perceber que quando você está no mercado de trabalho, você não trabalha só com a galera daqui. Tá? Você normalmente trabalha com a galera que está na Europa, a galera que está nos Estados Unidos, e muitas vezes as unidades elas vêm misturadas. Tá? Porque para a gente, no dia a dia, é muito fácil a gente pensar em quilo, pensar em segundos, se bem que todo mundo usa segundos, mas pensar em metro, em quilômetro, para eles não. Então, quando você está discutindo algum trabalho, eles já soltam, tem tantos pés de altura. Aí na hora você tem que ficar, pô, beleza, pé 3,2, 3,3 quase aí, metro, e tu tem que botar na hora. Tá? Então, por isso que no Brasil tá tudo misturado também. Internamente, a gente tenta sempre jogar para o sistema internacional. E eu sei, sim, que existe um esforço mundial de tentar passar para o sistema internacional tudo. É a premissa básica? Não confia nisso. Não confia nisso. Esse é o meu hashtag Fica a Dica. Ok. Outra coisa que eu queria deixar claro é que nós podemos também combinar as dimensões. O de Tacoma, tá? Desculpa, o Lucas botou aqui uma pergunta. Ele está falando de um acidente de Tacoma Narrows. Tá? É uma ponte, tá? Que caiu. Tá? E eu sei porque eu já fiz alguns estudos da parte fluidodinâmica de ponte. Tá, já que ele colocou aí, eu vou contar mais uma historinha para vocês. O que acontece? Não sei se vocês conseguem me ver, tá? No videozinho aqui, mas o que acontece com a ponte? Ponte, ela precisa ter uma certa mobilidade, tá? Então ela tem que ter um jogo de cintura, digamos assim. Por quê? Porque se ela for rígida demais, qualquer movimento que ela tenha, ela não tem rigidez e ela quebra.
Então ela tem que ser um pouquinho mais maleável. Tá? Não sei se vocês já chegaram a passar na nossa querida ponte Rio-Niterói e num dia de vento muito forte. Não sei se chegaram a ter essa experiência. E parece que a ponte está subindo e descendo. E isso daí é cálculo de segurança. É cálculo de segurança. É para ser desse jeito. Porque se não fosse assim, ela ia cair. Tá? E o que aconteceu? A gente está falando de Tacoma Narrows. Tacoma Narrows liga duas cidades, Tacoma e Narrows. E foi uma das pontes. Nossa, gente, eu não lembro a década, não sei se é década de 30, tá? Século passado, mas era uma ponte estaiada. O que significa uma ponte estaiada? É aquela ponte onde você tem a ponte aqui, tá? O cara meio que cria um ponto central e você tem cabos. Tá? Esses cabos que sustentam a ponte. Tá? Isso daí é a ponte estaiada, 1940, né, Lucas? E o que aconteceu? Essa era uma época que ainda não tinha muito cálculo estrutural avançado, ainda não tinha computadores para ajudar nos cálculos. Então eles fizeram a ponte. Só que veio uma ventania. E não foi uma ventania pouca. Tá? Foi uma ventania sinistra. Sinistra. E aí você olhou, eles filmaram isso. Tá? E aí a ponte, cara, porra, era, sei lá, passista de escola de samba. Uma porra, dançava pra cacete aquilo. Tá? Dançava muito, muito mesmo. E a galera que fez a ponte, né, falou, não, pô, mas é para ser assim mesmo. Tá? Só que tava demais. Tá? Era muito. Então eles tiveram que esvaziar a ponte toda. Tá? Os carros ficaram na ponte. A galera teve que sair correndo. E a ponte caiu. Tá? Essa ponte não aguentou. E eu não sei exatamente se foi erro de cálculo de projeto nesse sentido, porque a gente está falando de 1940. E o que eu acho que aconteceu os cálculos eram completamente analíticos e ainda não tinha o fator completo do vento. É difícil de você mensurar isso. Então, nesse caso em específico, não sei dizer se foi pelo motivo de unidades, mas eles não tinham como incluir na física, no equacionamento físico do processo, todo o efeito que o vento tem. E tanto que caiu a ponte, né? Mas Tacoma e Narrows continuaram existindo, né? E eles reconstruíram a ponte depois de 1940, acho que foi em 1950. Só que eles passaram a utilizar túnel de vento. Eles colocaram modelos pequenininhos da ponte dentro de um túnel de vento para ver como o vento estava afetando o modelo. Né? A ponte foi reconstruída, está lá até hoje, não caiu. Tá? E agora eles estão fazendo uma nova ponte, porque tanto Tacoma quanto Narrows cresceram muito. E precisou, né? Tanto que eu acho aqui que a gente deveria já ter uma segunda ponte em Niterói. Enfim, o recurso é alto, mas enfim, tá? Joguei para o alto. Mas agora eles estão montando, acho até que já inauguraram, uma segunda ponte completamente projetada por computador, tá? Usando recursos computacionais. Então, enfim, eles mudaram, né, a forma de fazer os cálculos. E aí eu não sei se foi por consistência dimensional ou não. Tá? Mas o que eu sei, tá? E aí eu estou botando para o Lucas também, respondendo já o que o Lucas colocou aí. A ponte Rio-Niterói, se a gente colocar 20 anos atrás, tinha um problema muito sério, tá? Porque batia um vento, ela oscilava e a galera não tinha essa certeza toda de que ela não ia cair. Então, o que foi feito? Foi enviado para a UFRJ o modelo físico, tá? O desenho, tá? Desenho técnico da ponte. Tá? E na UFRJ, setor de engenharia, fizemos não engenharia química, né? Foi o pessoal da engenharia civil que fez isso.
a simulação do escoamento do vento sobre a ponte. E eles perceberam o seguinte: se colocar alguns anteparos na lateral da ponte, esses anteparos estão lá até hoje, para os ventos usuais que tem na Baía de Guanabara, não precisa fechar. Vai oscilar, tá? Mas está dentro da margem de segurança. Então, foi um reforço que foi feito para a ponte Rio-Niterói. Isso há 20 anos atrás. Então, hoje, a ponte Rio-Niterói dificilmente para. Só se, cara, é um vento realmente muito maior do que era projetado para aquela época de 20 anos atrás. Só se for feriado, tá? Se for, sei lá, acidente na ponte, para a ponte parar, tá? Porque se for por vento, dificilmente para. Vai devagarzinho, vai oscilar, mas vai. Tá? Então, fechei meu parênteses, tá? Um parênteses geral de engenharia, porque não tem nada a ver com cálculo de processos. Mas eu quero mostrar para vocês também que a gente pode manter a mesma ideia de combinação de dimensões usando um determinado sistema de unidades. Quer ver? Vou pegar aqui e vou manter a mesma premissa para força. Força é o quê? Massa vezes aceleração. E agora eu vou querer montar aqui uma característica, né, de unidades derivadas de dimensões básicas. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar usando, e eu vou pensar no meu sistema internacional, que é o que vocês estão acostumados. Tá? Então, eu vou pegar aqui massa. Como é que é massa mesmo? 1 quilo. Tá? Isso daqui foi o 1, tá? Esse meu 1 tá horrível, parece um A, mas é 1. 1 quilo vezes aceleração é metro por segundo quadrado, vezes 1 metro, 1 segundo quadrado. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 1 vezes 1 vezes 1, até onde eu sei, tá? Sem assassinar a matemática, isso dá 1. Tá? Se alguém achar que tem alguma coisa diferente, reveja a linha que vocês querem seguir profissional, hein? 1. E agora eu vou juntar as unidades. Vezes metro, vezes segundo quadrado. E eu vou colocar na notação que eu estou utilizando antes. E, seguindo aí as tabelas mesmo dos sistemas de unidades, a gente chama quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado com um carinho, uma unidade toda especial. Por quê? Porque força é importante demais para os nossos cálculos. E a gente chamou isso daqui. 1 Newton. Para não precisar ficar escrevendo o tempo todo quilo, metro, segundo quadrado. Tá? Então, esse cara daqui. Beleza? E repare o seguinte, esse equacionamento que eu botei aqui tem uma consistência dimensional. Por quê? Newton representa quilo, metro, segundo quadrado. Tá? E eu tenho uma igualdade juntando os dois. Desculpa, esqueci de colocar aqui. Igual. E, portanto, isso daqui é uma equação fisicamente representativa. Dúvidas quanto a isso? Tranquilo? Vamos lá agora. E sim, né? Foi o que eu comentei com vocês. Né? Com um grupo multidisciplinar, cada vez mais, a gente vai precisar trabalhar com diferentes sistemas de unidade. E a informação vem Libra, e aqui, de repente, aquilo, e até mesmo em diferentes setores. Vocês vão perceber, em especial na indústria de petróleo, são unidades assim bem loucas. Tá? Eles têm um sistema do dia a dia deles, tá? Que, bem ou mal, vocês trabalhando no dia a dia, vocês vão ter que inserir no dia a dia de vocês, caso venham trabalhar com isso. Mas, de qualquer forma, para você conseguir trabalhar e equacionar, montar o equacionamento, você precisa colocar todo mundo na forma de uma maneira mais uniforme possível. Tá? Então, a gente vai trabalhar com sistemas de unidades que são diferentes e a gente vai fazer essa transformação.
para um conjunto coerente de unidades. Como é que é feito isso? A gente vai usar os chamados fatores de conversão. Eu sei muito bem que vocês viram isso no ensino médio, mas eu quero deixar bem claro. Por quê? Pode ter falha de formação. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho falha de formação, tá? Todo mundo tem. E o grupo é heterogêneo, então a gente precisa alinhar como a gente trabalha com isso. E o segundo, porque isso daí é importante pra caramba. Tá? É muito importante. Então, como eu costumo trabalhar? Primeira coisa é que vocês vão ter acesso, e no AVA já tem isso, vocês vão ter uma tabela que mostra o quanto tem em quilo, quanto é em libra, que é o quanto você vai ter em outras unidades. Então, essa é a primeira coisa que vocês vão precisar buscar. Tabela de conversão. Está lá no AVA. E como eu gostaria de trabalhar com essas tabelas? Note que preguiça é um negócio complicado, hein? Eu não gosto de ser preguiçoso quando trabalho com fatores de conversão. Já peguei muita gente, final de universidade, tá na cabeça, o cara já faz o sistema de unidades na cabeça, porque faz parte do dia a dia, e é aí que erra. Pô, fez tudo certo. E, caraca, não adianta. Se você passa um valor errado para o operador da máquina, do reator, vai explodir o reator de qualquer jeito. Então não importa a maneira como você fez. Errou o sistema de unidades, você erra tudo. Então, olha só. Se eu tenho aqui esse caso. Tá? 10 quilos por segundo menos 7.200 quilos por hora. E aí a gente começa a perceber. Tá? Quilo com quilo, perfeito, tranquilo. Os dois representam massa fisicamente consistente. Aqui eu tenho segundo e aqui eu tenho hora. Olha, a dimensão representa tempo. Até aqui, beleza. Mas a unidade não está batendo. Então, necessariamente, para essa conta aqui ficar fisicamente consistente, a gente precisa ajustar isso. E aí eu vou lá na tabela de conversão de unidade e eu vejo que está escrito lá que 1 hora representa 3.600 segundos. Como eu consigo montar fator de conversão? Eu vou criar uma fração. Então, eu vou olhar lá na tabela e eu vou criar esse fator de conversão. Vocês vão ver que a gente vai usar muito isso, muito mesmo. E o fator de conversão para esse caso aqui vai ser 1 hora, 3.600 segundos. Tá? Repara o seguinte, o fator de conversão ele só é válido se as dimensões dentro dessa fração forem iguais. Ou seja, aqui em cima, eu vou escrever em vermelho, eu tenho tempo por tempo. Ah, eu tenho tempo quadrado por tempo ao quadrado, também está ok. Eu tenho massa vezes tempo dividido por massa vezes tempo em outro sistema de unidade, também está ok. Tá? Mas o fator de conversão tem que ser montado nessa forma. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, tá? E vou mudar. E aí você pode até pegar e escolher quem que você vai querer mudar. Tá? Você pode mudar ou aqui ou aqui. Tá? Eu vou pegar e vou mudar o segundo termo da equação. Eu vou colocar, então, a equação 10 quilos por segundo. Meu S ficou feio, mas é assim mesmo. E eu estou com preguiça de voltar ali e corrigir. Quilo por hora. E aqui, repara o seguinte, eu vou pegar e vou multiplicar pelo fator de conversão, que é dimensão por dimensão. Tá? Mesma dimensão por mesma dimensão. No fundo, se eu pensar no significado dessa dimensão, o quanto representa 1 hora? Representa também 3.600 segundos. Se eu divido 1 hora por 3.600 segundos, no fundo, vocês concordam que é a mesma coisa? E eu preciso realmente saber dessa. Vocês concordam que é a mesma coisa?
conceito matemático, quando eu divido uma coisa por algo que representa pela mesmíssima coisa, dá o quê? Com um dedo. Então, esse fator de conversão, o significado físico dele é justamente representar tudo isso daqui ter em significado físico. Vou falar de novo, hein? Em significado físico, isso daqui é 1. É 1. Então, eu posso chegar, tá, e dizer que aqui nessa equação, ela não muda nada se eu pegar aqui em cima, nesse último termo aqui, multiplicar por 1. Não vai fazer diferença para mim. E aí eu vou pegar e vou jogar esse carinha aqui. Então vamos lá, vamos escrever. Repara que eu sei que vocês viram isso de uma maneira diferente. Eu só estou dando uma visão, não sei nem se é a mais simples, mas... Ok, vou pegar e vou escrever então, aqui embaixo, 10 quilos por segundo menos. Vamos simplificar a vida aqui. Eu vou cortar esse zero aqui. Ok? Então vai ser 72 dividido por 36. Se vocês quiserem usar a calculadora aí, não tem problema nenhum, mas 72 dividido por 36, eu sei que esse cara daqui vai dar 2 kg. E aí repara o seguinte, o que tem de interessante? Vocês viram que eu cortei os zeros aqui, né? Mas repara que eu posso cortar a unidade também. Aqui em cima eu tenho quilo, tá? Segundo, mas aqui eu tenho hora e aqui eu tenho hora. Então, eu vou poder pegar e cortar hora com hora. E isso daí vai me dar quilo por segundo no final. E por isso que eu vou escrever aqui quilo por segundo. E agora sim eu tenho uma equação fisicamente consistente, tanto em dimensão quanto em sistema de unidades. A gente está trabalhando, sim, no SI, mas tudo direitinho. E até onde eu sei, de uma maneira muito difícil, esse cara daqui vai me dar 8 kg por segundo. Dúvidas? Foi? Tranquilo, né? Beleza. Foi. Deixa eu ver se eu estou com outro exemplo. Tá aqui. E aí o que vai acontecer? Tá? Vão ter momentos na vida de vocês que vocês vão trabalhar com uma equação. Essa equação ela vai vir, sabe-se lá de onde. Tá? Mas é uma equação que é dada para vocês. Trabalhe com essa equação. Tá? E, se é uma equação que representa um significado físico, você tem que olhar com cuidado. O que esse cara... deixa eu voltar aqui, perdão. A Ana botou uma pergunta ali. Desculpe, eu não sei onde você está falando. Qual um que morre? Ali, professor, quando corta Esse aqui? o hora com hora, isso. Ele morre porque Porque ele aqui embaixo, Ana, se eu olhar bem, você concorda que 72, 7.200 vezes 1 quilo dividido por 1 hora? No fundo, eu posso fazer isso também. Ah, sim, sim. Certo? Então aqui embaixo, eu interpreto como 1 hora. Sacou? Ok, obrigado. Aí morreu. Show. Beleza. Então, repara que vocês vão receber equações e para conseguir trabalhar com equação fisicamente consistente, cara, tem que ter as unidades. Tem que ter. E aí vai chegar uma situação em que vocês vão receber uma equação nesse formato aqui, onde D é uma variável que representa comprimento, e note que agora a gente está em outro sistema de unidades, hein? Eu estou usando FT. FT é feet, é pé. Tá? Então, a gente aqui já está com uma unidade lá no sistema inglês. E nessa equação, eu sei que do lado esquerdo, aqui, tem que dar pé. Aí eu pergunto para vocês, do lado de cá, do lado direito, tem que dar o que para essa equação ser fisicamente consistente?
Tem que Pé. transformar o segundo em pé. Pé também. Não, pera. Não que eu tenho errei. que transformar o segundo em pé, não, mas esse lado todo aqui necessariamente tem que ser pé. E aí você começa a se perguntar, pô, e olha só que sacana a parada. Por quê? Do lado esquerdo da equação, do lado de cá, tinham esses númerozinhos aqui que sacanamente tem unidade, mas não estava claro para mim. E isso acontece direto. Aqui, olha, esse cara daqui tem que ter alguma unidade para a equação poder representar um sistema físico. Então, por isso que tem a primeira pergunta aqui, olha. Sabendo que a equação é fisicamente consistente, quais são as unidades desses dois numerozinhos que, no fundo, são constantes, né? 3 e 4, não vai mudar, né? Então, são variáveis constantes. E aí, vamos lá. Como é que a gente vai conseguir trabalhar isso daqui? Tá? A gente, na verdade, fica bem tranquilo, porque eu sei que do lado direito da equação tem que dar pé. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou escrever a equação. D, eu vou representar em pé, é igual a 3. E eu vou colocar aqui, olha, T em segundo, mais 4. E aí, vamos lá. Eu já pergunto para vocês, de cara, por intuição, qual é a unidade da constante 4? Pé. Por quê? Pé. Por quê? Porque aí a equação não vai conseguir acontecer, já que Ela é uma vai funcionar. função que está se variando com pé. Vamos lá, do lado de cá, eu tenho pé. Tá? Isso daqui é uma soma. Tá? Aqui, eu nunca vou conseguir mudar unidade, porque esse cara é uma constante. Não tem nem nada que multiplique ele. Tá? Então, esse cara, ele tem que estar consistente com isso aqui, não tem jeito. Então, a unidade desse cara daqui tem que ser pé. Desculpa, eu acho que eu estou usando a nomenclatura errada, não sei nem porquê. Deixa eu botar aqui certinho. Nomenclatura pé, pé, segundo. E esse 3 aqui? Repara que eu tenho que manter a consistência. Então, esse 3 aqui, para ser consistente dimensionalmente, quais são as unidades que eu tenho que colocar aqui? Você tem que ver alguma conversão compatível para fazer o segundo também auxiliar a ter pé nessa constante também, né? Posso botar da seguinte maneira? O que eu sei que necessariamente tem que ter no 3? Por quê? Essa variávelzinha aqui, t, esse cara daqui tem alguma coisa de pé? Tá aparecendo algum? Não tem. E eu preciso dele para ser fisicamente consistente. Então, olha só. Eu vou chegar e vou colocar aqui, fit. E a outra coisa é que, pô, do lado direito, do lado esquerdo, eu preciso só ter fit. Eu tenho que me livrar daquele segundo ali. E aí eu refaço a pergunta, tá? O Júlio já está jogando ali, tá? A Letícia também já jogou no chat. Qual é a unidade? Eu estou falando da unidade, hein? Tá? Cuidado para não confundir. Aqui eu estou falando da unidade, não a dimensão. Qual é a unidade aqui? Que eu tenho que colocar nesse 3 aí. É por segundo. Para esse cara ser fisicamente consistente. Sacou? Então, daqui a gente tirou 3 fit por segundo. Beleza? E 4. Nossa. Luiz Fernando, não seja preguiçoso. Lindo. Pronto, tá ótimo. Ok. Agora vamos olhar o segundo item aqui. Agora a gente vai mudar o sistema de equações aqui. Tá? Obtenha uma equação equivalente, ou seja, mesmo formato, só que eu quero que ela seja trabalhada com a distância calculada em metros e o tempo em minutos. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer isso funcionar. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou buscar, e note que
Eu tenho lá a tabela de conversão de unidade, lá no AVA, sem mistério, pode pegar lá. Mas tem um cara Google, chamado Google, que também responde isso rapidinho para vocês. Então, fique à vontade, pega onde você achar melhor. Mas eu fui lá, tá, e busquei esses fatores de conversão. Fui lá. Tá? Então, primeira coisa é a busca do fator. Vou botar um R aqui, fatores de conversão. E aí eu vi que 1 metro é igual a 3,2808 pé e 1 minuto é igual a 60 segundos. Beleza. Bem, a gente já viu como fazer. Note que vocês têm diferentes maneiras de fazer, tá? Eu vou seguir um procedimento e pode ser que seja melhor para você, pode ser que você siga para outro caminho. Fique à vontade. Eu vou criar novas variáveis com fatores de conversão. Eu já mostrei para vocês que fator de conversão é criar frações a partir disso daqui. Aí eu vou usar aqui agora, direto. Tá? E aí eu vou fazer assim, olha. Eu vou pegar, primeira coisa, eu vou fazer a transformação desse carinha aqui. Vou repetir, hein? Vou pegar só esse moço aqui. Então, D. Estou usando errado. Em feet, em pé. Como esse cara daí vai ser representado em metros? Aí eu vou fazer assim. Eu vou dizer que esse cara vai ser um D', uma nova variável, que representa a distância que eu quero calcular, só que vai ser em metros. Só que para esse cara ser fisicamente consistente, eu preciso compatibilizar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar 3,2808 feet dividido por 1 metro. O que a gente viu no slide anterior? Eu não vou cortar ainda não, tá? Mas eu vou poder cortar, tá? Esse metro com esse metro, eu vou ter pé aqui, eu vou ter pé aqui e felicidade no rosto, porque eu vou ter a compatibilização no sistema de unidades. Todo mundo viu isso? Sim. Sim? Beleza? Show de bola. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo termo. Tá? Vamos olhar também para T. Então, vou pegar aqui, vou vir para o cantinho de cada slide. Então, eu vou colocar aqui T em segundo é igual a T agora em minuto, multiplicado por 60 segundos dividido por 1 minuto. Tá? E, de novo, vai ser a mesma coisa. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir os meus patrocinadores. O Ferro Velho passando aqui. Tá? Ele sempre contribui para que as minhas aulas sejam mais legais. Esse cara corta com esse cara. E, portanto, esses dois fatores de conversão, eu vou reescrever aqui embaixo. Eu vou escrever em vermelho para dar destaque. Primeira coisa eu vi que D em feet é igual a 3,2808 feet por 1 metro vezes D' em metro. E o outro carinha vai ser TS igual a 60. Escrevi errado, 60S. Minutos. T'. Desculpe, gente, aqui em cima eu esqueci, hein? Falha minha. T'. Desculpe, hein? Corrigido. T' em minuto.
Show, perfeito. Tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse cara daqui, deixa eu só ver se eu tenho espaço no próximo slide. Não tem? Então eu vou tentar usar esse cantinho aqui. Tá? Diga, Laura. Oi, professor. Eu não sei se ficou confuso para mim, mas, tipo, ali na pergunta ele pede para que esteja em metros, né? Uhum. E o tempo em minutos, é isso? Isso. Só que quando você faz aquela equação ali, você não está igualando os dois e os dois vão ficar em pés e em segundos? Por isso que agora a gente tem que trabalhar em cima da equação. Ah, agora entendi. Obrigada. Agora a gente vai mexer na equação. Tá? Porque o 3 e o 4 não estão consistentes, né? Então a gente precisa fazer com que eles fiquem também. Eu tô achando que não vai dar espaço aqui, não. Eu devia ter sido um pouco mais econômico no meu slide. Eu vou passar lá para o outro. Então tá, eu vou passar lá para o outro. Não importa, eu escrevo aqui em cima. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, olha, e substituindo aquilo que eu escrevi lá, indo na equação. Então eu vou ter... deixa eu só escrever aqui como é que estava antes. D fit é igual a 3 T S mais 4. E eu vou pegar e vou substituir aqui com os fatores que a gente viu no slide anterior. Tá? Então só vou copiar, hein? Não vou fazer mais nada. Então vai ser 3,2808 fit por metro de linha em metro igual a 3. As unidades de 3 eu não lembro de cabeça. Vocês podem conferir para mim. Era 3 fit por segundo, não era um negócio desse? Tá? Só que eu vou precisar pegar agora e vou substituir com o que a gente tinha visto antes, tá? Perdão, com o fator de conversão que a gente colocou aqui para esse cara. Tá lá no slide anterior, só vou copiar. 60 segundos dividido por minuto multiplicado por telinha. Minuto mais 4. Isso tá uma zona. Tá uma zona. Vamos mexer aqui para ver o que a gente já vai conseguir cortar. Muita calma. Note que eu estou do lado mais complicado para mostrar para vocês que tem que ter cuidado com isso, para a gente conseguir fazer funcionar direitinho. Aqui eu vou ter um corte aqui. E a única coisa que eu vou conseguir fazer agora. E aí vamos ver como é que vai ficar a consistência dimensional. Do lado esquerdo da equação, repara que isso daqui, sozinho, já está suprindo a minha necessidade. A gente não quer ter a distância em metro? É isso que a gente quer ter. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse termo todo que está aqui, eu vou passar para o outro lado da equação. Tá? Vou passar para o outro lado da equação. Então, eu vou pegar e vou reescrever o equacionamento que está aqui. Vamos lá, então. Vai ser D' metro igual 3 vezes 60. Eu já vou colocar o resultado disso. Vocês sabem quanto é 3 vezes 60? 180. 180. Muito obrigado. Fit por minuto vezes, e aí eu vou pegar, hein? Esse termo aqui não passou para o outro lado da equação? Se passou para o outro lado da equação, ele vai vir invertido. 1 sobre 1 feio 3,2808 fit por metro vezes telinha.
em minuto. Mais 4 fit vezes 1 sobre 3,2808 fit por metro. Vamos continuar cortando coisinhas, porque a gente adora cortar coisas. Facilita muito a nossa vida. Então, vou chegar aqui, olha, pé, corta com pé, pé, corta com pé. No fundo, esse equacionamento vai ficar como? D', metro, vai ser igual. E aí eu vou fazer a conta, tá? Eu estou fazendo aqui, tá? Mas eu vou fazer 180 dividido por esse númerozinho aqui, que vai dar 54,9. E o que vai sobrar para mim agora? Tá? O metro aqui, ele na verdade, quando ele sobe, né, ele vai ficar na parte de cima dessa fração, tá bom? Então, ele vai ficar aqui, metro dividido por minuto, multiplicado por T', minuto, mais 4 dividido por 3,28, blá, 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 isso daqui vai me dar 1,2 metro. E no fundo, essa daqui, que é a tua equação agora. Tá? Então, a tua equação final, ela passa a ser D', metro, igual a 54,9 T', minuto, mais 1,2. E essa aqui que é a resposta final. E aí você fica naquela, caraca, mano do céu, eu tenho que fazer isso todas as vezes? Não, tá? Esse daqui é só um procedimento no qual eu detalhei bastante, para que vocês possam ver aonde está cortando, como está cortando, e todos os cuidados que devem ser feitos para a gente conseguir montar um sistema completamente consistente em dimensões. Tá bom? Não precisa ser desse jeito, não. Tá? É só uma maneira. Tá? Eu nem acho que é a mais didática, não. Tá? Mas eu acho que mostra o passo a passo e durante o passo a passo talvez surja aí um detalhe que talvez vocês não tenham percebido anteriormente. Então é mais por isso mesmo. Tá? Dúvidas? Mistérios? Tranquilo? Beleza, então? Pessoal, além de um bom final de semana, porque a gente não vai ter aula na quinta-feira, a gente entra em recesso, eu desejo a todos um ótimo Natal, tá? Desejo a todos um ótimo ano novo, um ano que seja de bastante realização, na verdade realizações, porque são várias que a gente tem, que todo mundo consiga aprender cálculo de processos, que aprenda cálculo também, cálculo é muito importante, que vocês se encontrem dentro desse curso que está iniciando, e caso não se encontrem, que tenham a possibilidade de migrar para algo que faça mais sentido para a vida de vocês. Lembrem-se, graduação faz parte da vida, tá? Mas, caraca, o mais importante é a vida. Tá? Isso que importa, pelo menos na minha concepção. Tá bom? E eu gravei tudo isso, agora que eu vi. Era mais para vocês mesmo, mas beleza. Tá bom, beleza. Então é isso, tá? Vou finalizar aqui a gravação.